Bem, pessoal, vamos começar hoje a nossa sexta aula, onde nós vamos fazer a resolução de um pórtico plano com mola de torção, ok? Então, pessoal, na última aula nós consideramos os esforços normais. Aqui eu vou ter que retornar à nossa situação inicial, onde nós não estávamos levando em consideração os esforços normais. Por quê? Porque nessa estrutura, se eu for levar em consideração os esforços normais, eu vou deixar de trabalhar com a matriz 3x3 ou 4x4 com a matriz 9x9, ok? Porque em cada nó externo desse, tanto no nó B como no nó C e nó E, eu vou ter que colocar uma chapa e dois apoios. A chapa impedindo rotação, um apoio impedindo deslocamento na horizontal e outro apoio impedindo deslocamento na vertical. Então 9x9, pessoal, é quase que impossível vocês trabalharem. Obviamente que a gente tem calculadora, tem, obviamente que hoje a gente tem ferramenta para isso, mas antigamente não tinha. Ok? Mas eu vou passar um exercício para vocês trabalhar com uma matriz bem grande. Aí vocês em casa, se bem que agora tem quarentena, não podem nem chamar o pessoal para comer um churrasco. Antigamente eu usava essa justificativa. Quando eu quero que você resolva uma estrutura da forma que ela é, eu mando vocês fazerem em casa no final de semana, dia de sábado, com um churrasquinho. Aí de preferência vocês chamam o professor, porque aí você já ganha um ponto, né, com isso. Mas nós não vamos levar em consideração aos esforços normais dessa estrutura, ok? Aqui em pessoal, você vê essa figurinhazinha, ó, que parece aquela mola de despertador. Aquilo é uma mola de torção, ok? Então é interessante você verificar, pessoal, que essa mola de torção ela está aqui na estrutura para impedir deslocamento. E perceba que o deslocamento que ela vai impedir é sempre nos dois sentidos, horário ou anti-horário. Vai depender de quê? Do carregamento. Então o que acontece? Se você aplicar um carregamento que essa barra tende a girar assim, essa mola de torção vai impedir, não, volta para a posição inicial, tá entendendo? Mola de torção é bastante utilizado principalmente com cargas dinâmicas, terremotos, vento, aquela vibração harmônica normal natural dos materiais, uma ponte. Então você pode utilizar essas molas, tanto mola de torção, como a gente vai analisar agora, como molas lineares, para dissipar essa energia, né? Então, na mecânica a gente usa muito em máquinas essas molas, esses coxins, o sistema de mola amortecedor, né, para dissipação de energia. Então é um negócio bem interessante. E aqui eu dou a rigidez dessa mola, é de 10 a quinta tonelada metro, ou seja, um momento por radiano. Para eu girar um radiano nela, eu preciso aplicar 10 a quinta tonelada metro, ok? Então, pessoal, super tranquilo, ok? O que vai alterar aqui é na hora que eu fizer a rotação unitária, porque eu vou ter que colocar uma chapa aqui, como a gente vai ver no primeiro passo, né? Que é a determinação do sistema de referência. Eu vou ter que utilizar a rigidez dessa mola, a rigidez dessa barra dessa aqui e também da mola. Então é somente isso que vai acrescentar. Então é bem interessante, mola, bem fácil, então vocês não vão ter medo. Nessa estrutura eu coloquei 4 carregamentos, né? Tem esse carregamento 1, que é essa carga distribuída atua nessa barra BC, que está na horizontal. Eu tenho esse momento aplicado no nó C, que é um nó interno à estrutura, então isso aqui é uma carga nodal, ok? E tenho esse momento aqui aplicado neste apoio. Como é um apoio, pessoal, eu não preciso travar nem com chapa nem com apoio, né? Por quê? Porque aqui eu tenho ou a deformações conhecidas ou os esforços. Eu sei a deformação. Qual o deslocamento linear em X aqui? É zero, esse apoio não deixa. Qual o deslocamento linear em Y? É zero, ele não deixa. E qual vai ser o valor do momento lá? Ah, professor, é 5 toneladas metro. É não, infeliz, é menos 5. Perceba que esse 5 aplicado aqui, ó, vai formar uma boquinha tristinha, então é menos 5. Então isso aí é uma condição do contorno. Então perceba que eu sei os valores, tanto com relação à deformação, como em relação aos esforços. Eu não preciso colocar vinculação aqui,
ok? Então, pessoal, essa é a nossa estrutura. E por último, esse carregamento trapezoidal atuando nessa barra vertical AB. Então, conheço aí a estrutura que nós vamos trabalhar agora. Então, vamos agora para o nosso primeiro passo, que é a determinação do sistema de referência, ok? Então, aqui ó, está a estrutura e note que eu dei uma apagada porque já é a segunda vez que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu errei uma besteira muito grande, mas vamos para frente que atrás vem gente. Então, pessoal, o nosso sistema de referência é simples. Você já sabe que quando eu tenho pontos externos à estrutura, obrigatoriamente eu tenho que colocar chapa. Então eu preciso de uma chapa aqui, ó, em B, ok? Preciso de uma chapa aqui em C e preciso de uma chapa aqui em E. Então teve nó externo, eu coloco uma chapa, salve quando for uma rótula. Então nós vamos fazer também pórticos com rótulas, com rotulação. E lá na rotulação eu não preciso aplicar chapa, porque lá eu também tenho o que, pessoal? Tenho os esforços conhecidos ou as deformações conhecidas, ok? Então, beleza. Quando você olha assim, professor, tá bom, acabou. Não, não acabou não. Percebam, pessoal, que essa estrutura, essa barra que vai de B até E, ela tem capacidade desse deslocamento, ó. Percebo que quando ela executa esse deslocamento, ela não vai nem tracionar, nem comprimir barra nenhuma. Na barra não, o que B desloca para a direita, o E também. Então ela não sofre aumento nem diminuição do tamanho. Então ela não sofre nem tração nem compressão. Mas ela tem essa capacidade de se deslocar, ou para a esquerda ou para a direita, depende do deslocamento. Porque para esse deslocamento só vai o que? Fletir essa barra, essa aqui e essa aqui. Então percebam que eu preciso colocar um apoio aqui para travar realmente essa estrutura, ok? Pronto, agora sim eu travei, ela não tem mais essa capacidade de deslocar. Professor, de cima para baixo, aí ela não vai deslocar de forma alguma, porque qualquer deslocamento, tanto em B como em C ou em E, para cima ou para baixo, ela vai estar ou tracionando ou comprimindo uma barra. Pode prestar atenção. Para B subir tem que tracionar. Para C subir também tem que tracionar a CD, ó, tá vendo? Ó? E para descer comprimir, mesmo jeito. E aqui em E também, ó, não pode descer porque vai ter que tracionar EF. Também não pode subir porque vai ter que comprimir. Nós não estamos levando em consideração os esforços normais. Agora o que é que falta? Vamos enumerar. Vamos enumerar. Aqui vai ser a chapa 1. Então primeiro sempre a gente faz chapa, né? É o comum, né? Lembrando que quando a gente levou em consideração os esforços normais, eu enumerei primeiro todos as chapas e os apoios do nó, porque ficava mais fácil a gente verificar lá no F2, né? A questão de ver se estava correto ou não. Então aqui vai ser a chapa 1, aqui vai ser a chapa 2, aqui vai ser a chapa 3 e aqui vai ser o apoio 4. Ok, pessoal? Então quando vocês colocam vocês enumeram as chapas e o apoio, vocês conseguem definir quais são as incógnitas do meu problema. Então, pela ordem, chapa 1, primeira posição, como essa chapa está em B, a rotação em B, porque lá é uma chapa é rotação. Chapa 2 está em C, então tem como incógnita a segunda posição, rotação em C. Chapa 3 tem como terceira posição, rotação de E. E por último, eu tenho um apoio, então deslocamento linear em relação a X, né, de E. Como eu poderia colocar deslocamento linear em relação a C, deslocamento linear em relação a B, em X, tanto faz, tá entendendo? Porque o que B deslocar para a esquerda ou para a direita, todos os outros, C e E, vão ter o mesmo deslocamento. Ok, pessoal? Então vamos para o nosso segundo passo, na próxima aula, para determinar o vetor carregamento. Fui. Vamos para o nosso segundo passo, determinação do vetor carregamento, né? Então, pessoal, nessa aula vamos trabalhar com esse carregamento, esse e esse aqui. Eu vou deixar esse aqui para uma aula exclusiva,
porque eu quero trabalhar com ele como se vocês não tivessem aquela lista, aquela tabelinha do professor Libânio, ok? Então vamos trabalhar nessa aula com esses 3 carregamentos. Então primeiro carregamento 1. Não, isso é bem simples, né? Então vocês vão perceber que aqui vocês vão ter um momento e aqui outro momento de reação, e o valor desse momento vai ser QL ao quadrado sobre 12. Se você colocar na calculadora, você vai encontrar 1,333 tonelada metro, ok? E aqui também 1,333, uma dízima, tonelada metro, ok? Beleza. A reação aqui, professor, nós não precisamos da reação, porque não tem um apoio para captar. Exatamente, então não vou me preocupar com essa questão da reação, porque eu não tenho apoio para captar essas forças. Então, para esse caso, o nosso vetor carregamento, ele vai ser igual a quem? Vamos lá. Perceba, pessoal, que isso aqui é o B e o C. Então, primeira e segunda posição. Então, no vetor, vamos lá, primeira posição é esse momento. Perceba que esse momento ele é positivo, está no sentido anti-horário, 1,333 tonelada metro. Esse é a segunda posição, que é o C, tá? A chapa 2, né? Ó. Então, como é um sentido horário, vai ser o que? Negativo, 1,333 tonelada metro. A próxima posição é lá em E, né? Então não tem uma chapa, e isso aqui não interfere lá naquela chapa, né? Que está noutra barra, não tem nada a ver. Então passa a ser 0. E por último, o apoio 4, como não capta esse carregamento, então 0. Então esse é o vetor carregamento devido a este carregamento aqui, que é o carregamento 1. O carregamento 2 é esse momento, pessoal, atuando na chapa C, ou seja, aqui eu tenho uma chapa em C. E essa chapa, isso aqui é uma ação, ela vai reagir com um momento de mesma intensidade, agora de sentido contrário, ok? Então, para esse carregamento aqui, pessoal, o S0, ele vai ser igual a quem? Primeira posição, chapa 1, 0. Segunda posição, chapa 2, que é exatamente em C. Então, é essa reação de 10 toneladas metro. Perceba, pessoal, que esse momento ele está no sentido, esse momento de reação está no sentido horário. Então, ele vai ser o que? Negativo, menos 10 toneladas metro. As próximas duas posições, que é relativo à chapa 3 e ao apoio 4, vão ser 0. Ok? Esse segundo carregamento, pessoal, se vocês forem analisar, ele não está na tabela do professor Libânio, mas você pode utilizar um método de superposição de efeito, que vocês vão ter duas situações onde estão na tabela. Então vamos lá, ó. Esse carregamento ele vai ser equivalente a o carregamento com uma carga distribuída, né, de 1 tonelada por metro. Então eu tenho uma carga distribuída de 1 tonelada por metro, mais um carregamento distribuído agora com uma carga triangular, né? Ó, uma carga triangular, aqui é 1 tonelada por metro, ok? Como aqui eu tenho 2 metros, triângulo, ó, vai ser o que? 1 metro, 1 tonelada por metro, ok? Então eu tenho essas duas situações aonde estão no professor Libânio. Mas percebo, pessoal, que nesse caso aqui em B, eu tenho o apoio 4 que tem que captar essa reação. Então é interessante vocês trabalharem com o método da superposição de efeito. Como é que a gente faz isso? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual. Primeiro caso, vamos trabalhar com esse carregamento uniforme. Eu tenho uma carga biapoiada com um carregamento uniforme atuando, ok? Aí o que é que vai acontecer? Como eu tenho simetria de carregamento, vou até colocar o símbolo aqui de simetria, ó. A reação aqui de força vai ser QL sobre 2. QL sobre 2, ok? 1 tonelada em 3 metros vai dar 3 toneladas. Quando eu divido por 2 vai ficar 1,5 tonelada.
1,5 tonelada, ok? Aqui eu vou ter um momento atuando, ok? De reação de quanto? QL ao quadrado sobre 12, ok? Então, quando você coloca, o L é 3, aí fica 9 sobre 12, né? Então, quando você divide por 3, fica 3 quartos, ou seja, vai ser 0,75 tonelada metro, ok? 0,75 tonelada metro. Beleza, então aqui está equilibrado, ok? Então, mas agora vamos colocar o que a gente sabe com relação a carga triangular. Ok, ó, tem uma carga triangular. Eu estou colocando bem apoiada porque eu vou aplicar o momento que tem na tabela como se fosse engaste. Então, é a mesma coisa. Quando você tem essa carga triangular, o que é que acontece? Aqui eu tenho 1 tonelada por metro. 1 tonelada por metro vezes 3 metros dividido por 2, ok? Vai dar 1,5. Sendo que aqui vai ficar 2/3 de 1,5 e aqui vai ficar 1/3. Então aqui eu tenho uma reação de 1 tonelada. E aqui eu vou ter uma reação de 0,5 tonelada. Quando você vai lá na tabelinha, pessoal, vocês vão encontrar uma reação aqui de momento de quanto? QL ao quadrado sobre 20. Essa reação de momento é onde você tem maior intensidade de carga. E aqui desse outro lado, você vai ter QL ao quadrado sobre 30. Quando você substitui isso na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar esse momento igual a 0,45 tonelada metro. E esse aqui, quando você substitui na calculadora, você vai encontrar um momento de 0,3 tonelada metro. Beleza? Ah, professor, equilibramos. Nós não equilibramos. Falta, porque esses momentos, pessoal, são diferentes, né? Ó, aqui, quando a gente calculou QL ao quadrado sobre 12, os momentos são iguais. Então, não preciso anulá-lo. Um anula o outro. Neste caso, esse momento aqui, QL ao quadrado sobre 20, que dá 0,45, é diferente desse 0,3. E perceba que a predominância é esse aqui, ó, tá vendo, ó, de 0,15, né, ó, em relação a esse 0,3. Então eu tenho 0,15 atuando no sentido anti-horário. Então eu tenho que gerar um binário no sentido horário para poder anular ele, tá vendo, ó? De quanto? A diferença desses dois, que é 0,15 dividido por 3, vai dar 0,05 toneladas, ok? 0,05 toneladas. Beleza, pessoal? Então, ok. Então, eu já sei qual vai ser os valores dos momentos e já sei qual vão ser os valores dos esforços. Beleza, pessoal? Então, como já estamos chegando a 9 minutos, vamos terminar. Na próxima aula a gente conclui este esforço, né, colocando o resultante e gerando o vetor. Depois a gente passa para isso aqui, tá ok? Até a próxima aula. Pronto, pessoal, depois de a gente utilizar o método da superposição de efeito para determinarmos o carregamento de as reações de um carregamento tipo trapezoidal, né? Então nós trabalhamos com carga distribuída e uma carga triangular, que é fácil de a gente visualizar lá na tabela do professor Libânio, né? Obtendo essas reações a esses carregamentos, né? Nós vamos obter as resultantes como sendo o que? Momento, ok? Então momento vai ser 0,75 mais 0,45, ok? Quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar uma reação de momento aqui de 1,2 tonelada metro. Da mesma forma, para momento aqui, ó, você tem 0,75, né? E você tem 0,3 tonelada metro.
Então você vai ter uma reação aqui de momento, somando os dois, já que os dois têm o mesmo sentido, de 1,05 tonelada metro, ok? Força. Note que eu só vou me preocupar com essa força aqui, pessoal, porque é ela que vai ser captada, mas vamos trabalhar com as duas reações, tanto aqui em A como aqui em B. Quando você faz o somatório das forças aqui, ó, percebo que aqui eu tenho uma reação de 1,5 e aqui eu tenho uma reação de 1 e de 0,05. Então, as três estão no mesmo sentido, ok? Quando você soma essas reações, você vai obter aqui uma reação de 2,55 toneladas. Já que em cima você tem 1,5 no sentido, 0,5 no outro, no mesmo sentido, e 0,05 no sentido contrário. Então a predominância vai ser esse sentido. Então você somando esses esforços, você vão obter uma reação de 1,95 tonelada, ok? Então nesse caso, pessoal, como é que vai ficar meu vetor S0? Para esse carregamento tipo trapezoidal, a primeira posição vai ser quem? Chapa 1, que é exatamente a chapa aqui, ó, em B, ok? Então vai ficar, como esse sentido é horário, menos 1,05 tonelada metro. Segunda posição, chapa 2, então não tem porque esse carregamento está atuando apenas na barra B. Então a chapa 2 está em C e a chapa 3 está em E. Então note que esses dois casos nós não temos esforço. Mas com relação ao apoio 4 nós temos sim. O apoio 4 é que vai pegar esse valor aqui de 1,95 tonelada. Então como está no sentido da direita para a esquerda, menos 1,95 tonelada. Então este é o vetor esforço, carregamento externo para esse carregamento. Agora vamos trabalhar com esse carregamento aqui, pessoal, que é um momento aplicado nesta barra, né, em cima desse apoio aqui, ó, de segundo gênero, e eu quero saber qual vai ser o valor para qual vai ser o vetor para esse carregamento. Para isso, pessoal, eu fiz uma apresentação para a gente resolver esse caso. Vamos fazer de conta que vocês esqueceram a tabelinha do professor Libânio em casa, porque esse aqui tem lá na tabelinha do professor Libânio, né? Depois vocês façam a verificação para ver se vocês conseguem achar os mesmos valores. Então vamos utilizar a equação da linha elástica para resolver essa questão, ok? Então vamos começar desde a mecânica, ok? O que é que a mecânica diz? dV dx é igual a menos o meu carregamento distribuído, ok? Isso é a primeira relação diferencial que a gente tem entre esforço cortante e carregamento distribuído. Como essa barra não tem carregamento distribuído, o valor desse carregamento distribuído vai ser o que? Vai ser zero, ok? Então quando eu integro, se a derivada do meu esforço cortante é zero, isso implica dizer que meu esforço cortante, ou seja, vou até colocar aqui V de x, né, ó, ele vai ser uma constante C1, ok? Eu tenho alguma condição de contorno para achar esse C1? Não tenho, eu não sei qual é a reação aqui em A e também não sei qual é a reação aqui em B, então não tenho condição de contorno para esforço cortante. Vamos para a nossa segunda relação, que diz que derivando o meu momento, né, em relação a x, em função de x, isso vai dar meu esforço cortante. Meu esforço cortante é quem? É a constante C1. Ok? C1. Quando eu integro, eu vou achar meu m de x igual a quanto? C1x mais uma constante de integração C2. Ok, pronto, beleza. Pergunto a vocês, tem alguma condição de contorno para momento? Aí vocês vão responder, tem sim, professor. Olha o momento lá em B, ou seja, quando x for igual a L, já que eu vou considerar aqui como sendo x igual a zero, aqui é x igual a L. O valor do momento vai ser quem? Ah, professor, é M. Não é M.
é menos M. Perceba que esse momento aplicado aqui vai formar uma boquinha triste. Então, eu tenho a condição de contorno para x igual a L. Eu tenho M de x igual a menos M, ok? Então, eu substituindo aqui, pessoal, eu não vou achar uma constante, nem C1 nem C2, mas eu vou ter uma relação entre elas. Vai ficar o que? C1 vezes L mais C2 vai ser igual a quem, pessoal? A menos M. Então, pronto. Eu usei as duas relações que eu tenho na mecânica. Agora vamos utilizar a relação que vocês vão aprender lá em resistência 2, eu acho, que é a equação da linha elástica, né? A equação da linha elástica, aí eu vou me preocupar com a questão da deformação. Então, a equação da linha elástica diz que EI vezes a derivada segunda de y dx ao quadrado vai ser igual ao m de x. Que vai ser igual, quem vai ser o m de x, pessoal? C1x mais C2, ok? Quando eu integro isso aqui, pessoal, eu vou achar o dy dx, né? Então, sempre estou voltando à primitiva. Se aqui é a segunda derivada, quando integro eu volto para a primeira derivada, ou seja, dy dx, ok? Que é rotação. Então, nessa minha estrutura aqui, eu tenho alguma condição de contorno para rotação? Tenho sim, a rotação aqui no engaste é o que? É zero. Engaste não permite rotação. Então, vamos integrar. EI vezes a integral da segunda derivada é a primeira. dy dx vai ser igual a C1x ao quadrado sobre 2 mais C2x mais C3. Beleza, vamos aplicar agora a condição do contorno. Para x igual a zero, ou seja, aqui em A tem um engaste, o valor da rotação, ou seja, o dy dx é igual a zero, ok? Então vamos lá, ó. Para x igual a zero, tem-se a rotação, ou seja, dy dx igual a zero. Quando eu substituo isso aqui, ó, a gente vai encontrar quem? C3 igual a zero. Então, beleza, achei a constante de integração C3. Tenho mais alguma para rotação? Não tenho, professor, porque aqui é um apoio, então tem uma rotação e eu não sei quanto é. Então, vamos para a nossa deflexão, ou seja, eu vou integrar novamente, ou seja, dy dx, eu volto para a primitiva que é y, que é a minha deflexão. E perceba que na deflexão eu tenho duas condições de contorno. Para x igual a zero, eu tenho a deflexão zero. O engaste também não admite deflexão. E para x igual a L, tem um apoio, também não admite. Então, em todos os dois pontos, o valor da deflexão é zero. Então, vamos lá, integrando. EI vezes... No integral agora vai ser quem? A primitiva, né? Que é y. E aí, fazendo uma caquinha aqui. EI vezes y vai ser igual a quem, pessoal? C1x ao cubo sobre 6 mais C2x ao quadrado sobre 2. Como C3 é zero, a gente já achou, né? Mais C4, ok? Então, nós temos aqui a deflexão. Quando eu utilizo a condição de contorno, ou seja, para x igual a zero, eu tenho a minha deflexão igual a zero. Ou seja, aqui em A, nós não temos deflexão, já que é um engaste. O engaste não admite deflexão, ok? Então, quando você substituir aqui a zero, o zero vai ser igual a zero, vocês vão encontrar C4 igual a zero, ok, pessoal? Então, vamos para a próxima aula. Com isso, pessoal, nós conseguimos achar a constante de integração C4, ok? Então, achamos C4 e achamos C3. Falta achar C1 e C2, ok? Mas, de acordo com a deflexão, nós também temos uma outra condição de contorno, que é o seguinte: para x igual a L, ou seja, aqui em B, como eu tenho um apoio, também não permite a deflexão. Então, a deflexão aqui vai ser zero. Então, para
x igual a L lá em B, o valor da minha deflexão vai ser 0. Então a minha equação vai ficar o que, pessoal? Ó, C1L ao cubo sobre 6 mais C2L ao quadrado sobre 2. C4 nós já vimos que é 0, né? Então isso aqui vai ser igual a 0. Então, pessoal, você tem agora um sistema com a relação C1, né, e C2. Então nós vamos resolver esse sistema e vamos achar C1 e C2. Então a primeira equação é C1 vezes L mais C2 vai ser igual a menos M. E a minha segunda relação vai ser o que? C1L ao cubo sobre 6 mais C2L ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 0. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa segunda equação por 2L sobre 2, sendo com um sinal negativo, ok? Porque quando eu multiplico todos esses termos por esse valor, eu vou conseguir anular o C2, ok? Então vamos lá. A primeira equação eu não estou multiplicando por nada, eu repito. C1L mais C2 igual a menos M. A segunda vai ficar o que? Vamos prestar atenção. Ó. Vai ficar menos, né? Eu corto 2 com 6, fica 3. L ao quadrado com L ao cubo fica menos C1L sobre 3. Ok? Quando eu multiplico esse por esse, vai ficar menos C2. Isso aqui vai ser igual a 0. Somando essas duas equações, pessoal, ou seja, C1L menos C1L sobre 3, né? Eu tenho 1 sobre 3, vai ficar 2C1L sobre 3. Ok? Porque aqui vai ser 3 sobre 3. 3 menos 1, 2. Ok? Quando eu somo esses dois termos, eles se anulam. Então, isso aqui vai ser igual a menos M, né? Então, logo, vocês vão achar que C1 vai ser igual a menos 3M sobre 2L. Então, este é o valor para C1, ok? Quando eu substituo aqui na primeira equação o C1, eu vou achar quem? O C2. Então, C2 vai ser igual ao menos M, né, ó, menos C1 vezes L. Que isso aqui vai ser igual a menos M, menos C1, que é isso aqui, ó, vezes L. Vai ficar, ó, presta atenção, menos fica mais, né, ó. 3, o L corta com L, então 3M sobre 2, ok? Então C2 vai ser igual a quanto, pessoal? Aqui é 2 sobre 2, vai ficar M sobre 2, ok? Menos 2 sobre 2, com mais 3, ó, sobre 2, fica M sobre 2, ok? Então, meu C2 vai ser igual a M sobre 2. Percebo, pessoal, que eu defini tudinho. Eu tenho o meu valor do meu esforço cortante, né? Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao valor de C1, ok? Que vai dar o que, ó? Menos 3M sobre 2L. E tenho também o valor do meu momento fletor, ó, que vai ser igual a quanto, pessoal? Tá aqui o meu momento fletor, ó. C1 vezes X, então vai ser igual a C1 menos 3M sobre 2L, vezes, que é o C1 vezes X, mais C2, mais M sobre 2, ok? Então, pessoal, a partir disso, vocês conseguem determinar. Se eu tenho uma situação desse jeito aqui, o momento aplicado, M, né, ó, num vão de L, qual vai ser o valor do momento aqui no engaste? É só substituir X igual a L.
Ah, o x igual a zero, ok? Ó, tá aqui o engaste, que é o ponto em A, né? Ó, o x aqui é zero. Se eu substituir o x igual a zero aqui, eu vou encontrar o quê? Mais m sobre 2. Ah, professor, se é mais m sobre 2 e está aqui em A, obrigatoriamente o valor do momento tem que estar no sentido que, ó, horário, para provocar um momento positivo, uma boquinha sorrindo. Então aqui vai ser o que, ó, m sobre 2, ok? Ah, professor, então se eu tenho dois momentos atuando, a reação vai ser o que, pessoal? Vai ser um binário. Se os dois momentos estão assim atuando no sentido horário, tanto o m como o m sobre 2, o meu binário vai ser no sentido que anti-horário, ou seja, aqui para baixo e aqui para cima, né? Ó. De quanto? Soma os dois momentos, ou seja, m mais m sobre 2 dá 3m sobre 2 e divido pelo vão, ou seja, aqui vai ser 3m sobre 2L e aqui vai ser 3m sobre 2L, que era o esperado. Perceba que esse aqui é o valor do meu esforço cortante e perceba que ele é o que, pessoal? Negativo. Mas a esquerda para baixo, aqui, ó. Professor, papai, é negativo. Tenho certeza. Vá dormir, vá. Tchau, papai. Ou seja, esse esforço cortante é o que? Negativo, como nós havíamos calculado, tá vendo? Ó? Ok? E neste caso, pessoal, é bom você sempre lembrar, quando você aplica um momento aqui, ó, quando você aplica um momento aqui, sempre você vai levar para o engaste a metade. Ok? Se lembra do 4i sobre L, o que é que a gente leva para o outro lado? A metade, porque no outro lado tem um engaste. Ok? Então, aplicou um momento, se tiver engaste no outro lado, leva a metade. Se não tiver engaste, for um apoio, não leva nada. Ok? Então, pessoal, beleza. E depois você soma os dois e cria o que, pessoal? O binário. Tá entendendo? Então, vamos lá para aquela última situação, que é esse carregamento. Se você aplicou um momento aqui de 5, como no outro lado vai ter um engaste, eu vou levar o que, pessoal? Um momento no mesmo sentido, né? Ó, de quanto? A metade de 5, que vai ser 2,5 tonelada metro, ok? Beleza. Se os dois momentos estão no sentido horário, eu vou gerar o que, pessoal? Um binário em que sentido? Anti-horário, ou seja, para cá e para cá, ok? De quanto? Soma os dois, 5 mais 2,5 dá 7,5 e divido pelo vão, que é 3. 7,5 dividido por 3 vai dar 2,5 toneladas. E aqui 2,5 toneladas. Então, nesse caso, pessoal, qual vai ser meu vetor S0? Primeira posição, note que isso aqui é o ponto né, ó. Minto, vai ser o ponto C, né? Aqui vai ser o ponto C, tá na segunda chapa aqui. Então, na primeira chapa não tem nada a ver. Na segunda posição, que é relativa a essa chapa, vai ser de quanto? Qual o valor desse momento? 2,5, né? Positivo ou negativo? Ah, professor, é negativo, porque está no sentido horário. Então, menos 2,5 tonelada metro, ok? Terceira posição, chapa 3, 0. Quarta posição, é um apoio. Capta essa força? Sim, professor, capta. Então, vai ser de quanto? Menos 2,5 tonelada. Pronto, está determinado o meu vetor devido a esse carregamento 3 com esse momento aplicado. Entendeu, pessoal? Então, aqui não é um momento aplicado no nó, mas sim na barra. Por quê? Porque nesse nó não tem vinculação, não tem um chapa, não tem um apoio, não tem nada.
Então só vai ter aqui. Então nesse caso eu tenho que trabalhar com essa concepção. Aplicou o momento numa extremidade, sempre você vai ter que levar a metade lá para outra extremidade, se for um engaste. Ok, pessoal? Então, próxima aula, vamos para o nosso terceiro passo, que é a determinação da matriz de rigidez. Fui!